Eu vou pedir para colocar aí no projetor o versículo que nós escolhemos, a parte A do versículo. Vamos ficar só com a parte A deste versículo, ok? Quem tem Bíblia na mão e quem tem no coração, isso, ela tem que estar na mão e no coração, tá? Mas é bom usar a Bíblia, viu, irmãos? Bíblia. Então, antigamente eu falava que é o livro mais importante, é o livro mais, eu acho muito barato um livro, uma Bíblia, tá? E vai chegar um tempo que vocês vão procurar a Bíblia e não vão achar. Quem tem condições, compra logo a sua, porque vai aparecer Bíblia aí de todo jeito, falsa, fake, entendeu? Se dizendo Bíblia, mas não é. Então quem tem a Bíblia da verdade, a pura, a santa, a inspirada pelo Espírito Santo, guarde ela, medita nela, porque estão fazendo Bíblias por aí. Vocês entendem, né? Então, amém. Vamos ler o versículo de número 13 de Mateus, capítulo de número 21. Eu vou ler uma vez, depois a igreja o mesmo versículo, depois os homens lendo o mesmo versículo, depois as mulheres, para guardar esse versículo o ano todinho. São 366 dias de oração. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A igreja. As mulheres parecem ter uma voz mais por cima, né? Vamos lá, mulheres. Agora é nós, homens. Agora toda a igreja, porque vai ficar bem melhor agora. Bem forte, vem, irmão. Fala com ousadia que você tem. Vamos lá. 1, 2, 3. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Quem é de oração, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso, né? A gente pregar sem falar o nome de Jesus, mas Jesus é maravilhoso. Ele fala mesmo ao nosso coração. O tema que a igreja se propôs a falar, a pregar, a ministrar, a ensinar durante o ano de 2024, o tema proposto para nós da Igreja Batista Ebenezer é o tema do ano da oração. É o ano da oração. Estamos saindo do ano da adoração. Falta uma hora praticamente, 1 hora e pouco. Estamos saindo do ano da adoração. Mas não estamos saindo da adoração. Vamos continuar adorando, porque quem ora, adora. E quem adora, ora. É impossível separar a adoração da oração. E foi muito bom, nós estamos adorando esse ano, falando de adoração, e o quanto aprendemos sobre adorar a Deus. E agora, orar, que já faz parte da nossa rotina, já faz parte do seu cotidiano, já faz parte do seu dia a dia. É muito estranho alguém que diz: olha, eu não oro. É muito difícil. Dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que não ora, um cristão que não ora. É muito difícil. Mas deve existir. Deixemos isso para lá, tá? Mas nós oramos. Nós adoramos em 2024, 23. Mas vamos orar também em 2024, continuando adorando. Quem adora, ora. Quem ora, adora. Então a igreja propôs esse tema, certamente dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para estarmos orando, oração. É tão bom quando nós chegamos num ambiente como este e encontramos a igreja orando, os momentos de oração, de fervor na igreja.
Aquilo nos encoraja. Eu me lembro do nosso primeiro bem de manhã. Foi a nossa experiência do bem de manhã, pelo primeiro dia do bem de manhã, quando começamos. Eu cheguei, acho que 3 minutos, a igreja, 5 da manhã, já estava muita gente orando. Eu não vou dizer cheia, mas tinha muita gente orando. Muita gente com seus joelhos dobrados, orando ao Senhor. E aquele barulho de oração, é um barulho diferente. Aquele, parecendo uma abelha quando sai, aquele barulho gostoso. Meu Deus, quando eu cheguei, a igreja, todos de cabeça curvada, de joelhos dobrados, apenas aquelas lâmpadas ali da parede ligadas, aquele ambiente bem... E eu vi aquele barulho da oração. Me deu eu entrei ali, eu saí, acelerei o passo. Eu disse, olha, eu estou perdendo, eu tenho que dobrar o meu joelho logo, que eu quero chegar lá na frente para orar também. Então traz despertamento, traz avivamento, traz vontade de buscar a Deus. E isso foi feito aqui na Igreja Batista Ebenezer. A oração, conforme nós ouvimos aqui, a oração faz bem. A oração faz bem à alma. E é verdade. A oração faz bem à alma. A oração faz bem à alma para o nosso crescimento, para o crescimento espiritual. Pessoas que oram crescem espiritualmente. E a Bíblia mostra sobre isso. A oração nos traz, força, renovo a cada dia, a cada manhã. A oração, ela nos conecta com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Então nós precisamos estar em oração, sempre conectados com Deus. A oração, ela traz intimidade com o Senhor. Nós temos mais intimidade com pessoas que a gente conversa mais. No dia a dia, você tem mais intimidade com pessoas que você sempre está lidando. Você tem intimidade com ela. Você conhece mais, você sabe mais um pouco sobre ela, e ela vai saber um pouco sobre você. Então a oração, ela traz intimidade com Deus. E nós precisamos de ter essa intimidade. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para com aqueles que o buscam, para com aqueles que oram. Deus vai ter intimidade com aquela pessoa que ele conversa. Agora, se não conversamos com Deus, que intimidade nós vamos ter com Deus? Se nós não oramos, que intimidade vamos ter com o Senhor? Então, a importância da oração. Não podemos negligenciarmos a oração. A vida de oração. Irmãos, eu estava fazendo um levantamento sobre a oração. Na Bíblia, nós já sabemos que a oração tem poder. A oração cura. Quantos creem que a oração cura? O poder da oração. Quantos creem que o poder da oração liberta pessoas? Sabemos disso. Quantos creem que o poder da oração dá livramento para a pessoa? Deus dá livramento, livra a pessoa. Deus dá livramento. A Bíblia está completa de testemunhos de homens de Deus e mulheres de Deus que oravam. Desde o Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, todos oravam. Eu não conheço na Bíblia um personagem bíblico que não orava. Eu não conheço uma mulher que não era de oração. Você pode pensar em algumas aí, ela orava. Você pensava em alguma situação, ela orou por isso. Essa orou porque era estéril. Essa orou pelas pessoas. Essa clamou por uma nação. Então, a pessoa que você pensar na Bíblia sobre oração, você vai dizer, todos oraram. Todos oraram. Salomão, Davi orava por tudo. Todos, vamos para o Novo Testamento, todos oravam também. Paulo, Silas, Pedro. Não tinha um discípulo de Jesus que não orava. Não existia homens que não oravam. Não existia mulheres que não oravam. Então isso nos leva a crer que todos nós precisamos de orar. Pastor, ora. Ah, mas pastor, ora. Deve orar mais ainda. E os filhos oram? Oram. E sua casa ora? Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Naquela época, estava transformando a casa de oração em outras coisas, tá? Mas Jesus chegou e disse, não, aqui é casa de oração. Nós não podemos negligenciar a oração na casa, na igreja, em casa, em todos os lugares. Então você olha para a Bíblia, você não vê uma pessoa que não orou. Todos oram. Todos oram. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a orar mais nesse ano que se aproxima, 2024? Vamos orar mais?
Vamos orar mais? Então na Bíblia nós temos exemplos, mas eu fui procurar sobre oração de pessoas da ciência, os cientistas, os médicos, as associações de medicina, os institutos do coração, esses órgãos. O que eles pensam sobre a oração? O que eles falam sobre a oração? Eles estão descobrindo coisas que nós, à luz da Bíblia, já temos revelado há muito tempo. Se não usamos é porque não queremos. Mas a Bíblia fala sobre a oração. A Bíblia fala sobre o dever de orarmos sempre, o dever de orar sem cessar, o dever de orar uns pelos outros. Em todas as áreas leva oração. Agora, se o homem, se a igreja não faz, é negligência. Mas nós aprendemos sobre a oração, aprendemos sobre o dever de orarmos. E o que diz os estudiosos sobre a oração? O que eles falam sobre a oração? Eu anotei algumas coisinhas aqui, bem rápido, só para dizer, olha, até eles estão vendo isso, até a ciência está mostrando isso, até os estudiosos, os pesquisadores estão vendo que a Bíblia tem razão. Por exemplo, eles dizem assim, sobre a oração: observaram por meio da ressonância magnética. Olha, quem já fez uma ressonância? Todo mundo praticamente hoje faz, né? Mudanças fisiológicas no cérebro daqueles que oram regularmente. Olha que coisa, hein? Eles estão dizendo isso. A Bíblia também fala sobre isso. Aqueles que oram regularmente, há mudanças fisiológicas no seu cérebro. Que coisa, hein? Muda mesmo. E eles perceberam isso. E eu me lembrei das orações de homem de Deus. Me lembrei de Daniel. Orava quantas vezes no dia? 3 vezes. Quem que ora 3 vezes, levante a mão. Não precisa não, entendeu? Daniel orava 3 vezes regularmente, manhã, à tarde e à noite. Olha lá, olha o segredo deste homem. A medicina está descobrindo, os cientistas estão descobrindo que isso faz bem para o cérebro, né? Fisiológicas no cérebro daqueles que oram. Então orar faz bem para a alma, mas também para o físico, para o cérebro. Faz muito bem. Quem fala isso são eles, não é nem a Bíblia, porque a Bíblia a gente já sabia disso, ó. Quem já sabia disso, hein? Olha, talvez não, né? Então, a gente sabe que orar regularmente faz bem para o nosso cérebro, faz bem para a nossa vida espiritual, faz bem para a vida do crente, faz muito bem para a nossa casa, faz muito bem para o nosso casamento, faz muito bem para toda a família. Isso faz bem. Não negligencie a oração nesse ano que se aproxima. Ore mais, ore mais. Daniel orava 3 vezes. Eu me lembro da minha mãe, a mulher de oração. E se eu sou o que sou, é porque ela orava com todos, manhã, tarde e noite. Era no café, antes do almoço e antes da janta, às 18 horas. Ninguém ficava sem orar. A comida podia estar lá na mesa, mas a oração não era daquelas oraçãozinhas rápidas não, viu? Era oração de joelhos dobrados, e ali orando, e ela que orava. E às vezes nós negligenciamos isso com os nossos filhos. Pai e mãe não ora mais em casa, não dá exemplo, depois vê o resultado. Mas trazia a oração todos ali, 11 meninos em volta da mesa, né? A vontade de comer era grande, a gente já ficava olhando, mas a oração estava lá. Orava um por um, dava o nome de todos os filhos, abençoava a todos, depois ia orar pela refeição e agradecia a Deus. E fomos criados nesse ambiente de oração regular, 3 vezes ao dia. A gente não precisa de 3 refeições, então alimente-se com a oração. Eu fui abençoado com as orações. Sou o resultado da oração da minha mãe, dos meus pais.
Você é responsável pela oração na sua casa. Você pai, você mãe, você é o responsável pelas orações. Você que vai puxar. Ah, pastor, mas eu já sou crente, lá em casa é só eu e o marido. Então chama um, vai dobrar joelhos dois. Vamos orar na casa do Senhor. Então Daniel orava 3 vezes. E os inimigos viram que ele orava, né? Lá onde, no primeiro andar da sua casa, do seu apartamento, subiu na casa. E alguém percebeu que ele estava orando. Foram entregar, entendeu? Mas na hora Deus deu o livramento para ele. Pode jogar em cova de leões, pode botar na fornalha, mas quem ora vai ter a vitória em nome de Jesus. Quem ora tem resposta de Deus. Na hora do problema, na hora da crise, Deus vai dar resposta, Deus vai dar solução para o seu problema. Não tenham dúvida disso. Então eles descobriram isso, tá? Através de uma ressonância, irmão. De uma ressonância, tá? Ao orar ou cantar música, eles descobriram isso também. Ao orar ou cantar músicas religiosas, o lobo frontal é fortalecido, ativando o sistema imunológico. Olha aí, sistema imunológico. Sistema imunológico. Interessante, a gente toma vitamina D, toma vitamina C, tudo isso é importante. Mas a gente esquece que a oração também é forte nesse sentido do sistema imunológico. Eles descobriram isso. Tá? Está escrito aqui. Depois vocês podem ver, pesquisar também. Eu vi isso aqui, eu disse, olha, a oração está mexendo com muita gente. Está se convertendo gente de hospital porque descobriram, então vou orar. E começaram a cantar música religiosa, não é música de fulano de tal não, tá? Músicas religiosas. Você que canta música de fulano de tal, para um pouco, canta a música aqui da igreja, essas canções que nós cantamos, tá? Isso, o teu sistema imunológico sai fortalecido. Dificilmente vai pegar alguma doença por causa da sua saúde que está fortalecida, porque você canta, você ora. Você ora, você é uma mulher de oração, você é um homem de oração. O seu sistema está fortalecido. O sistema imunológico é o responsável, né? É o responsável, o lobo frontal é o responsável por nossa memória, pelo equilíbrio, os estímulos auditivos e o nosso estado de ânimo. Olha lá, a pessoa fica animada, tem mais ânimo para fazer a obra, tem mais ânimo para o trabalho, tem mais ânimo de viver. Tudo isso porque foi estimulado, foi ativado o nosso sistema. Agora a pessoa, quando está debilitada, ela não tem nem força para cantar, não tem força para louvar, não tem força, perde o ânimo, não tem equilíbrio. Você vê quantas pessoas desequilibradas hoje porque não oram. São desequilíbrio emocional, comportamental, elas perdem o equilíbrio. Pessoas destemperadas porque não oram. Começa a orar que tudo isso vai desaparecendo, tudo isso vai sumindo, e você vai ficando uma pessoa mais equilibrada nas suas emoções, nos seus comportamentos. Pessoas desajustadas. Então a oração é muito importante para a nossa saúde, para o nosso sistema imunológico. Jesus disse em João 16:33: estas coisas vos tenho dito, olha lá, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. É a oração, é a palavra de Deus, não adianta. Tem que orar, tem que ter Bíblia, tem que ter leitura da palavra, senão a gente vai enfraquecendo espiritualmente. Nós estamos aqui nos fortalecendo dessa palavra, todos os cultos que tivemos durante esse ano de 2024. Eles também falam, foi comprovado que pessoa que tem fé vive mais. Pessoa que tem fé vive 25% que os descrentes. Quem é que tem fé aqui na igreja? Só os que têm fé. Então nós, se você ia viver 90 anos, 100 anos, vai ter mais um acréscimo aí de 25%, dá quanto aí? Mais um, entendeu? Olha aí, meu irmão. O de 100 anos, mais 25. O de 80, mais 25. O de 95, mais 25 para ele. Por causa da sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Agora as pessoas não oram, não têm fé. Tem pessoas que já vai fazer a oração sem fé. Já conhece a oração sem fé? É aquela, eu sei que Deus não vai responder, eu sei que Deus não faz, eu sei que não. Por que está orando? Porque ele sabe que Deus não faz. Então Deus faz
tudo aquilo que pedis e com fé, crendo, recebereis em nome de Jesus. Você vai receber em nome de Jesus. Peça com fé que Deus vai te abençoar, ainda vai te acrescentar 25% de vida. Aleluia! Quantos querem que Deus acrescente mais 25% aí, meu irmão? Mais 15 anos, Jesus, mais 20, tá? Mais 50, eu não sei. Deus acrescenta, eles descobriram isso, que essas pessoas que têm fé, tá? Vivem 25% mais que o normal, tá? Agora, essa é muito importante. Em 2019, agora, no início das pandemias, acho que foi por aí, né? 2019 começou aquela crise no mundo todo. Gente com medo, muita gente morreu, muita gente partiu, tá? Nós tivemos experiências aqui de não ter ninguém no culto, porque estava proibido, até mesmo igrejas fechadas, e nós pregávamos aqui sozinhos, no escuro, com a câmera e tal. Eu pregava com a mesma intensidade, como se a igreja estivesse cheia. Tinha mais gente aqui dentro, lá fora, do que aqui dentro. Estava muitas pessoas acompanhando o culto. E em 2019, no período da pandemia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, órgão, tá? Divulgou diretrizes para a prevenção das doenças cardiovasculares. Algumas diretrizes, várias, mas dentre elas estava escrito, eles incorporou a oração, vida espiritual, religião. Eles disseram, olha, as pessoas têm que ter uma religião, as pessoas têm que ter uma vida espiritual. Eles incorporaram isso nas suas normas, nas suas diretrizes, dando conselho. Olha, isso é importante. Isso aqui trouxe resultado na vida de determinadas pessoas. Certamente eles fizeram experiências com pessoas em hospitais, em clínicas de saúde, e fizeram esse levantamento e deu esse resultado, que tem resultado positivo na vida de quem é cristão, de quem tem uma religião, de quem é espiritual. Então isso é muito importante. Vive mais, conseguem mais. Então a importância da oração, irmão. Hoje eu só estou mexendo para a gente despertar para a oração, para a gente buscar mais Deus. Nesse ano de 2024, as coisas vão acontecer, mas nós vamos acontecer na base da oração, irmão. Tem coisas que você vai orar, não tem jeito, não tem solução. O médico falou isso, a medicina falou desse jeito, olha, me dispensaram. E você diz, mas eu creio, tá? Eu vou orar, eu vou ativar o meu cérebro agora em oração. O meu coração vai entrar nesse propósito de orar, em nome de Jesus. Entrou numa crise financeira, uma crise de problema, trouxe uma depressão, trouxe alguma coisa, entra na oração. Veja o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, quem está falando isso aqui são eles, mas a Bíblia fala isso para nós há muito tempo, nós que já conhecemos a palavra do Senhor. Agora, a própria OMS, aquela, né, que falava isso, falava aquilo, tá? Olha o que ele diz. A OMS, a Organização Mundial de quê? Da Saúde, atesta que a tua fé, a nossa fé, a tua fé influencia na saúde física, mental e biológica. Olha lá que coisa. Crente não é fácil não, né? Crente não morre fácil não, irmão. Não morre, tá? Ele passa por luta, passa por problema, passa por enfermidade e tal, mas está lá, de pé. Deus levantou. Tá? Então a OMS, a Organização Mundial de Saúde, atestou que a fé influencia na saúde nossa física. Influencia. Um dia eu preguei aqui, num culto da terça-feira, sobre aquela mulher que sofria daquela enfermidade, que andava curvada, né? 18 anos ela curvada, a coluna dela tinha acabado, aqueles anéis, na coluna vertebral que nós temos. Quem é da área médica deve saber, o doutor Negri, não sei como é que é. A coluna é formada de anéis, como é que é? São discos? Não. É disco. É isso? O doutor Lee está falando que é. Os discos, tá? É os discos. Eu estou querendo falar outro nome aqui, não sei. Mas é disco, vamos botar o disco. Ali tem é tipo os amortecedorzinhos, né? É cartilagem não, cartilagem é outra coisa, né? Então ele é formado por esses anéis, um sobreposto sobre o outro, né? E aquele é tipo um amortecedor, a borrachinha vai secando, o amortecedor vai ficando, né?
e tal. Aí ele perde toda aquela elasticidade, perde. E aquela mulher que sofria há 18 anos, a coluna dela ficou só um osso sem, não tinha mais amortecedor. Aquela mulher estava com osso só, curvou. Aí Jesus chega, coloca a mão, liberta a mulher. E eu falava naquela noite que o problema daquela mulher era maligno. Era uma doença, uma enfermidade espiritual. Os médicos não descobriam, ninguém descobriu. A enfermidade era espiritual. E quando a enfermidade é espiritual, ela atinge o nosso físico. Ela atingiu a coluna daquela mulher. Era uma enfermidade espiritual que ela sofria, mas atingiu a coluna dela. Olha, uma enfermidade espiritual, ela pode atingir uma coluna. A enfermidade espiritual pode atingir um órgão nosso do coração. Ela pode atingir os pulmões. Ela pode atingir um cérebro. Ela pode atingir uma perna. Ela pode atingir um braço. Ela pode atingir qualquer coisa, quando é enfermidade espiritual. Mas Jesus chegou, libertou a mulher. Depois que ele liberta a mulher, pôs a mão sobre ela e ela diz: agora levanta. E ela levantou, deixou de ficar curvada e se colocou de pé normalmente. Então, o físico nosso, quando é enfermidade espiritual, é bombardeado, é detonado com enfermidades espirituais. Por isso que Deus deu autoridade para a igreja orar e expulsar todos os demônios, todos os espíritos malignos, espírito de enfermidade que vem, que abate, que as pessoas compram, gastam com medicina e aquilo, e não funciona. Mas a oração da fé pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, a oração de um crente tem resultado. Você pode orar e a pessoa vai ser curada. E se for enfermidade espiritual vai ser liberta em nome de Jesus Cristo. A igreja é esse lugar chamado casa de oração. Aqui os enfermos entram e têm que sair curados. Jesus cura. Jesus não curou só no passado. Ele deixou a ordem para a sua igreja: casa de oração, casa de cura. Então, influencia na saúde física, na mental e na biológica, tá? Então, Deus é Deus. Você tem quantas pessoas com problema de depressão, problemas terríveis, síndrome de pânico, coisas, não é normal, mas na oração tudo isso pode sair. Pessoas que têm problema sério, nós vamos estar orando nesse ano de 2024 e eu vejo Deus fazendo coisas que vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção de pessoas e dizer: eu quero isso para a minha vida. Até mesmo para que haja temor nas pessoas. Hoje as pessoas precisam ver sinais. As pessoas perderam o medo. Eu não estou falando medo, ficar com medo, mas perderam o temor das coisas de Deus. Leva a Deus qualquer banalidade. Você vê vídeos com brincadeiras, vídeo com coisas que não edificam, falando de Deus, das coisas de Deus, imitando línguas estranhas, imitando gente não sei o que de igreja, piadinhas com igreja, piadinhas com a palavra de Deus, piadinhas com a oração, piadinhas com as coisas de Deus. Não se brinca, com as coisas de Deus não se brinca. E a igreja precisa mostrar sinais para essa geração. A igreja precisa mostrar sinais para esse povo, que existe um povo na face da terra que se chama Igreja do Senhor, Igreja de Deus, Igreja do Deus poderoso. Se esse povo orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei esta nação, perdoarei. Então a igreja vai entrar em oração nesse ano de 2024 como nunca nesses 30 anos temos entrado. Nós vamos orar de homens, mulheres, crianças, jovens, todos vamos entrar em oração, em propósito com Deus de oração, em nome de Jesus. Aonde tem oração, irmão, não tem lugar para fofoca. Aonde tem oração não tem lugar para disse-me-disse. Aonde tem oração não tem lugar para ficou com milímetros, não sei o que, mas sou eu, fui, não sei o que. Não, é oração, resolve tudo na oração. Quer acabar com confusão? Começa a orar. Quer ver a calma entrar na tua casa? Começa a orar. Quer ver o teu marido se converter? Começa a orar. Não fica brigando com ele, mas não. Chegou, você já fez de tudo. Já botou vassoura de trás da porta para dar certo. Já botou folha de arruda na orelha, não deu certo. Já bateu alguns negócios por aí, não deu certo. Você já procurou a leitura da mão, não deu certo. Agora, meu irmão, o que resta para você é orar. Ora que Deus vai fazer milagre, vai fazer acontecer na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio no poder da oração. Se você crê, dá um glória a Deus e louva ao Senhor Jesus. A oração pode muito.
Aleluia, eu posso orar. Tem pessoas gastando dinheiro com aquilo que não resolvem, gente, para ver se, olha, não posso falar determinadas coisas, mas você sabe, não funciona. Nós estamos vivendo agora o último dia do ano. Certamente no Brasil, em certos lugares e outros países, tem pessoas encruzilhadas, fazendo isso, fazendo aquilo para dar certo, não sei o que. Não funciona. Vamos orar. Deus vai quebrar tudo. Deus vai quebrar tudo. Todo mal, toda praga, toda peste, tudo aquilo que foi lançado contra a tua vida, que foi lançado para não dar certo no teu casamento, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar, colocar na presença do Senhor. Você tem um cérebro aí, ó, que Deus te deu uma mente agora renovada. A mente que você agora está pensando como Deus. Fala com Deus, você tem o direito de falar com Deus. Então comece a falar com Deus e esqueça esses problemas que estavam tirando você o foco da oração. Vamos orar mais em nome de Jesus. Seja um companheiro de oração. Diga: eu quero ser o teu companheiro, quero ser a tua companheira de oração. Levante companheiro de oração na igreja. Vamos estar orando juntos em prol dessa causa. Vamos estar orando juntos em prol da igreja, em prol dos pregadores, para que ao abrir a boca, Deus faça milagres e opere maravilhas em nome de Jesus. É isso que a igreja vai fazer durante o ano de 2024. Nós vamos orar muito, vamos orar bastante, crendo no poder do nome de Jesus. E todos vão ser alcançados em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Se a própria medicina, se os estudiosos, cientistas estão falando isso, e nós que temos a palavra, nós que temos a Bíblia, nós que temos tudo, temos essas ferramentas nas nossas mãos, e nós ficamos, parece que, brincando. Acabou o tempo da brincadeira. Agora é tempo de orar. Tempo de orar. Tempo de glorificar. Tempo de adorar. Vamos continuar fazendo o que Deus quer para essa igreja em nome de Jesus. Diga: eu sou um homem. Só os homens. Eu sou um homem de oração. 2024 vou orar bastante em nome de Jesus. As mulheres: eu sou uma mulher de oração. Vou orar bastante em 2024, vou orar pelo meu país, vou orar pela minha igreja, vou orar pela minha cidade de Taguatinga, vou orar por todos os homens, todas as mulheres, vou orar no monte, vou orar na igreja, vou orar dentro do carro, vou orar com os olhos abertos, vou orar, porque a oração traz revelação de Deus também. Você está orando e Deus está te mostrando. Está escrito na Bíblia que a oração revela coisas. Gente que não ora não tem revelação, Deus não mostra nada para elas. Está escrito em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, que você não conhece. A gente só conhece alguma coisa, uma parte, mas eu quero que Deus me revele aquilo que está escondido, aquilo que está em oculto, aquilo que está no profundo. Deus vai me mostrar, Deus vai me revelar. Quem tem revelação não é enganado por espírito, por demônios. Não perde tempo com revelações da carne, com revelações dos homens, com revelações de falsos profetas. Nós temos a revelação do alto, a revelação de Deus. Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, em nome de Jesus. Quantos querem receber revelação de Deus? Olha, eu vou receber revelação do Senhor. Deus vai te dar revelação nesse ano de 2024, em nome de Jesus. Mas vai orar, vai orar. Vamos se colocar de pé nesse momento.